Bem-vindo, Jaya. E aí, Christopher, tudo bem? Namaskar, Tudo tranquilo? Namaskar. E você, tudo bem? tudo tranquilo? Tudo bacana? Feliz aí de estar aí trocando essa ideia contigo hoje. Igualmente. Agradecer aí a oportunidade e também aí pela audiência, né? Poder falar um pouco com você, trocar algumas ideias e compartilhar algo também com a sua audiência do teu canal. Maravilha. Então vamos em frente. Pessoal, eu estou hoje aqui com o Jaya. O Jaya ele é mestre em yoga e meditação e ele é escritor e mentor em potenciais cognitivos, diretor também do curso VVY, de formação de instrutores de yoga, dentre outras coisas. Ele tem mentoria, terapia bioenergética e ele que foi o cara aí dentro dessa entrevista de mestres, meu mestre da parte do yoga. Então, vamos em frente. Jai, a primeira pergunta para você é como foi que o yoga começou na sua vida, essa sua trajetória aí dentro do yoga? Perfeito? Acho que todo mundo tem uma história dentro do yoga, né? Como começa o yoga. E acho que a minha não foi tão diferente da maioria. A única coisa que talvez tenha se destacado foi mais pela questão de ter uma busca inicial já a nível espiritual, né? Eu queria entender algumas coisas e principalmente o fato de eu não estar muito conectado, né, com as questões ligadas a- ao tipo de vida, né, o estilo de vida, do tipo trabalhar numa empresa, ter uma gravata, um salário no final do mês. Aquilo para mim era um pouco angustiante. E na época eu tinha 18 anos, estava terminando o colégio para entrar em faculdade ou ir para a área profissional trabalhar, né? Então ali tinha uma certa inquietação em mim, muitas questões que eu queria entender. E a primeira coisa que me deu assim esse direcionamento para o yoga foi a prática meditativa. Era por volta ali dos 1992, né? Na época eu tinha algumas bandas que eu gostava de acompanhar. Eu também era músico na época. E aí, uma banda americana teve uma entrevista com eles e a baixista da banda falou que ela meditava diariamente e que aquilo ajudava a manter a banda naquele estilo que eles faziam na música. Eu falei, bom, meditação deve ser uma coisa interessante mesmo, porque a gente sempre tem aquela referência de meditação a coisa indiana ou de algum grupo específico, né? E na minha cabeça era muito de budistas apenas. Eu não conseguia Sim, ainda conceber, e as pessoas que eu tinha conhecido de meditação eram pessoas dos anos 70 que na minha época ali já estavam tudo com 60, 50 e poucos anos, então eu achava que era uma coisa meio de coroa, né? entendi. Isso é Eu comum, né? A fiz- gente geralmente, quando não conhece, a gente acha que é algo longe, assim, de nós, né? Que não bate muito com a gente, né? Aí você viu isso através de algo que você já gostava, já admirava, né? Exatamente. Foi uma coisa que eu senti Inclusive, eu tinha te falado que eu ia te perguntar uma coisa pessoal que eu já sabia um pouco sua, e era exatamente isso, era essa época que você chegou a ser músico e você teve uma banda de rock, né? Sim, sim. Eu participei de uma banda, a gente chegou a fazer shows no interior de São Paulo, chegamos a ter uma abertura na época ainda com uma banda que ficou conhecida, né, naquele período final do ano de 2000, 1990, 95, que era o Planet Hemp, né? Então Sim, nós sim, eu lembro, eu abri lembro. abri o show para eles no interior de São Paulo e, enfim. E depois a gente terminou essa banda e eu fui para um outro estilo de música, onde eu praticamente gravava tudo. Tinha bateria, tinha um aparelho de sistema de som para gravar. Aí tinha mais um amigo que tinha algum outro instrumento, a gente montava ali e fazia umas músicas experimentais, né? Legal, legal. E aí foi nessa fase, porque a anterior era mais um estilo mais hardcore, né, mais agressivo, Sim, e eram músicas mais voltadas à questão de denúncia, questões polêmicas e políticas e tudo mais. Só que aquilo para quase mim mais jovem, né? é. E aí nessa outra banda que foi eu mesmo que criei, né? Ela já tinha uma pegada mais de letras espirituais, de questionamentos também sobre quem eu Maneiro, sou. E isso foi bem maneiro. interessante. Me lembrou um pouco Mas a história do Krishna Das também. sim, sim.
né? Que ele já foi ligado com outro tipo de música, com acho que rock mesmo, e depois que ele virou aí um dos melhores aí cantores de mantra da atualidade. Ele é muito bom, né? Exato, é. Krishna Das é referência, né, cara? Em termos de. É, e a história dele é incrível, porque ele veio de um buraco muito fundo, né? Sim. Com drogas, muita coisa envolvida. Me fala um pouco dessa época que você foi monge lá do templo. Foi no Ashram Vrajabhumi, né? Teresópolis. Exato, é. Eu morei lá durante 8 anos no Ashram Varajabum e depois 2 anos no Rio de Janeiro, no Templo do Rio. Então foi de 2000 a 2008. Do Rio Vrajabum qual? Aquele do Alto da Boa Vista ou aqui esse da Estrada da Barra? É de foi no, baixo. no Itanhangá, ali nesse Itangá? Ah, você lado. chegou a morar ali? Morei ali. Ah, legal. Eu morei ali durante 2 anos, até 2010. 2008 a 2010. Aí, Legal. É, eu também te conheci por causa desse templo aí, cara. Você exato, sabe, né? exato. Nós frequentávamos lá. Foi isso mesmo. É. Eu quis buscar um curso que tivesse ligação, né? Com esse templo. Aham, Por isso que eu encontrei o VVY. exatamente. O VVY nesse período ele foi uma das maiores referências em termos de fundamentação filosófica do Vedanta Vaishnava, né? Sim, Na raiz dele era justamente isso, buscar uma base filosófica que desse um contraponto à predominância das filosofias do Vedanta Advaita, né? Então era uma legal. forma de você oferecer também uma visão a mais, não uma visão sectária, unilateral, mas ter a visão das duas, né? De você ter a visão integrada dessas duas filosofias na sua Legal. prática. Porque, assim, a questão toda, como eu estava dizendo, era justamente dessa experiência, né? Você tem um conhecimento milenar, que é basicamente a visão, e você tem o conhecimento acadêmico, que são as pernas. Então, você tem que pegar a visão e colocar sobre duas pernas para poder andar com ela. Mas aí como é que faz isso? É você que nos ensina a fazer isso? Então, isso vem na experiência, entende? Por isso que eu coloco a questão da experiência, né? Tudo Então, na explica um nossa, pouco melhor essa questão da experiência. O tudo que na é a experiência? É o contato com a sua própria consciência? É o quê? Exatamente. Tudo na nossa vida, todo o processo relacional da vida é baseado em experiências. E tudo que acontece no nosso campo de consciência são experiências. Então, tudo que acontece, que está acontecendo agora, o que aconteceu na sua vida até esse momento, foram experiências acontecendo na sua consciência. Entende? Então, ah, você tem um conhecimento lógico, racional, e você tem um conhecimento milenar, ancestral. Conhecimento místico, um conhecimento filosófico. A integração desses dois diz respeito a você colocar isso em prática, você levar isso para a sua Sim, experiência. sim, sim. Então, Pô, esse é o muito caminho. boa muito bom esse É, teu direcionamento, essa tua explicação, cara. Eu até lembrei de um vídeo, sabe aquele cara, o Sadhguru, sim, o barbudão lá, que fala aham, muito bem. Ele é incrível, assim, eu acho, pelo que eu tenho acompanhado, né? E tem um dos vídeos dele muito bons, ele fala exatamente isso, que essa questão da experiência está muito ligado com o yogi, que o yogi é aquele que não se convence pelo método ali da ciência e nem pelo método místico ou da dedução espiritual, ele precisa sentir. E essa que é a experiência que você está explicando, né? exatamente, é sentir aquilo. Como que eu sinto o que os yogis sentiam há 7, 8 mil anos atrás? E Pô, como que muito eu... bom, já. Eu tô te falando isso, porque na Hum, verdade eu assisti esse vídeo, eu não tinha ainda compreendido muito bem, então essa tua explicação foi muito boa para eu entender. ótimo. Muito bom mesmo. Por outro lado, como que eu sinto o que a física quântica diz que tudo é uma combinação de ondas e partículas, ou que você tem cordas sustentando toda a realidade física, né? Ou que você tem um espaço onde há o decaimento de moléculas e partículas subatômicas, que é onde você tem a constituição da percepção que ocorre de você olhar para um objeto, aquele objeto está ali. Quando você pisca ou olha para o outro lado, aquele objeto simplesmente deixa de existir. Isso é o que a Ah, física sim. explica. Sim, Então, sim. como que é sentir isto?
E como é sentir aquilo que os yogis sentiam há 5.000 anos? Porque isso tudo é possível. Porque assim como a ciência te mostra através de cálculos, através de equações ou métodos teóricos, ou como a gente lê em um tratado de 3, 4.000 anos, como algum dos Upanishads, um Katha Upanishad, o que eles estão falando é do mesmo objeto, só que com linguagens e perspectivas distintas. Se eles estão falando de um mesmo objeto, de perspectivas distintas, se eu me deter apenas em uma delas, eu vou ter apenas uma visão parcial daquele objeto. E o que ambas estão falando é um objeto simples, é a consciência. Só que a consciência, ao mesmo tempo, ela é um elemento que não tem como você comprová-la, não tem como você analisá-la, não tem como você observá-la. Você só pode experimentá-la. Então, tudo está na experiência. E aí eu volto na pergunta que você tinha colocado, desse período em Vrajabhumi como monge, né? Sim. E até o processo anterior, que foi essa questão de começar pelo budismo, e depois de 1 ano e meio, 2 anos, aquilo não Sim. respondia mais, eu procurando outra coisa, fui cair É, eu nesse. estou entendendo, Jai. E tudo isso foi, mesmo coisas que você já largou, foram muito importantes na sua experiência, né? Exatamente, exatamente. Buscando experiências que pudessem dizer mais a respeito de quem eu sou. E assim, esse quem eu sou não é o meu eu sou subjetivo. É o eu sou coletivo, é o eu sou de todos, entende? É o Sim, que cada um de nós estamos buscando em diferentes momentos da vida entender quem eu sou. Então é a grande questão. Eu sou aquilo que eu estou experienciando. Poxa, mas eu estou experienciando é tristeza, é angústia, é medo, é preocupação, é ansiedade. Opa, então eu não sou nada disso, eu estou experienciando isso, mas eu não quero experienciar isso. Aí nesse processo você começa a entender que existe um painel na sua frente. Esse painel, é o caso, é uma estrutura cognitiva. E aí o processo da mentoria entra nesse jogo, aí você ajudar a pessoa a entender essa estrutura que é um quebra-cabeça existencial, entende? Poxa, eu sim, sou ansioso. Não, é uma experiência que está acontecendo em você, que você identifica a partir do ego que você é ansioso. Mas a ansiedade é um fator temporário que está acontecendo. Você está usando uma ferramenta, um avatar, que é esse ego, para experienciar aquilo que está acontecendo como experiência, ansiedade para você. Só que como você está experienciando aquilo a partir desse avatar, esse avatar ele não distingue entre ele e a coisa. O avatar pensa, eu sou ansioso. Mas a consciência é capaz de entender, não, é o meu ego que está identificado com a ansiedade. Logo, o ego e a ansiedade são experiências que estão acontecendo ao mesmo tempo em mim. Você entende? sim, Você vai fatiando essas percepções da experiência até chegar num nível de experiência pura. E quando a gente fala de experiência pura, nós estamos falando de questões que você vai ter, por exemplo, tem um teórico que eu acompanho bastante o trabalho dele, que é um neurocientista e que faz as análises junto com a física quântica, chamado Donald Hoffman. Tem até um livro dele aqui que eu recomendo, mas recomendo aí sim. que é esse livro Eu ia aqui. te perguntar sobre o livro. Acho que ele não tem ainda em português, acho que a Tá câmera está. ficando meio desfocado, é. Mas Vira um enfim, pouquinho mais. o livro Qual o chama. nome? Aqui agora Apareceu isso. tem a edição em inglês, em português ainda não existe, mas é o caso contra a realidade, né? The Case Against Reality. Ou seja, Sim, como que ele coloca por terra toda a tradição científica, desde de Descartes até Einstein, mostrando que mesmo Einstein ele tinha uma visão fisicalista da realidade, ou seja, a consciência é um fenômeno do cérebro. Então aí a gente tem uma mudança de perspectiva. E o que ele coloca é justamente essa conexão entre como que os sábios e santos realizavam a consciência e como que a ciência hoje ela consegue comprovar, pelo menos em equações, que a consciência é algo que fundamenta tudo. E esse onde existe esse fundamento de tudo é onde as tradições deram o nome de Deus, ou deram o nome do eu, ou deram o nome de realidade absoluta, de nirvana, de samadhi, entende? sim. Então,
nós estamos no momento da humanidade em que hoje você tem acesso a muitas informações, você tem como filtrar essas informações, tem como trabalhar essas informações, e sabendo fazer isso, você consegue acelerar muito o seu aprendizado em determinados temas, em determinados assuntos do seu interesse. Entende? Coisas que a gente não tinha há 10 anos, muito menos há 20. O que dizer há 30 ou 40 anos atrás? Né? Que você tem que pegar livros. Hoje você tem outras condições muito mais rápidas. Mas tudo isso para entender que a gente chega num momento limiar da humanidade que é basicamente uma fronteira, onde cada um deve assumir o compromisso de atravessar essa fronteira, que é a fronteira do autoconhecimento. Se eu não aceito esse desafio, eu vou ficar apenas do lado de cá, assistindo a evolução acontecer. Cada um dando um passo adiante e avançando nesse caminho. Poucos, não são todos. Os que ficarem do lado de cá com receio de cruzar essa fronteira e dizer, não, eu prefiro ficar no conforto de não me conhecer tão bem, porque eu tenho medo do que eu sou. Ou eu não me conheço. E tudo que eu tentei foi furada, porque falaram que para meditar eu tinha que esvaziar a mente. Minha mente é igual carvão, ela nunca fica limpa, tá sempre saindo mais água suja, mais água negra e tudo. Esses Então, conceitos errados aí são um problema, né? Esses conceitos errados de meditação também. É exatamente, muito melhor uma. Às vezes não, sempre é melhor você não ter uma informação do que uma informação errada, né? Que pode te limitar. exatamente. E aí Por isso que nesse, é bom buscar é, pessoas que realmente saibam direcionar, né? sim, e nesse caso a experiência que você tem, ela é a base da sua transformação. Porque também tem um problema nisso, que quando a gente pensa na meditação ou pensa em autoconhecimento, a gente busca uma referência. É um Buda, é um Cristo, é um Shankara, é um Sai Baba, e nunca é você. Então nós delegamos a nossa capacidade, o nosso potencial de transformação, passando para o outro. Não, mas ele já fez isso, eu tenho que fazer igual. Não, quando Buda alcançou um nível de consciência e alcançou a iluminação, ele disse para a humanidade: todos vocês já podem chegar até esse ponto. É igual um alpinista. Ele sobe uma montanha, chega num ponto já não tem mais pinos. Ele tem que furar, fingar o pino, subir mais alguns metros. Acima ele. Pronto. Agora quem vier atrás dele já tem os pinos ali para subir. A mesma coisa, Cristo, entende? Todos os grandes sábios, aqueles que conseguiram alargar a consciência humana na sua própria experiência, eles fizeram em nome da humanidade um avanço significativo, para que cada um de nós pudéssemos também chegar nesse nível. Só que chegar nesse nível não é ser igual ao Buda, é ser você o próprio Buda, é ser você o próprio Cristo, é ser você o próprio Krishna, o próprio Shankara, o que for. Porque são apenas personalidades dentro de determinadas configurações de ego. Mas você também está, como consciência, dirigindo uma configuração de ego que é o Christopher, eu aqui como Jaya. Então, essa fronteira, ela não é algo abstrato, ela é o próprio ego. Se nós não conseguirmos atravessar essa fronteira do ego, nesse momento em que a gente tem toda a informação possível, todas as escrituras que foram escritas durante todos esses milênios, todo o avanço da ciência até esse ponto, né, todas as doutrinas e toda, ao mesmo tempo, toda a decadência humana, né, de guerras, de corrupção, de tudo. Tudo isso é para chegar, todos nós agora, lado a lado, olhar um para o outro e falar: nós vamos ficar aqui ou vamos avançar para um outro nível da humanidade? Ah, eu quero ficar aqui, pelo menos estou acostumado. Eu não sei o que é do outro lado. O outro lado é simplesmente não deixar mais o ego te comandar. É agora você comandando o seu ego. Cruzar essa fronteira. Ficando desse lado e permitindo com que o ego seja o dominador, significa que nós vamos ser dominados por outros tipos de inteligências, a começar pela própria inteligência artificial, onde você, aceitando sua própria limitação egóica, você vai simplesmente permitir com que o chat GPT ele responda para você. Porque o seu ego É, vai falar, não,
Cara, mas aquele cara ele responde tão bem essas perguntas, ou ele pensa tão bem nessas questões. Ah, deixa eu pedir para o Acho que tem estudos aí, já, você já deve ter visto, né, que estão comprovando como a inteligência artificial pode afetar a estrutura cerebral, né? Sim, sim, sim. Totalmente estrutura cognitiva nossa. Entende? É, Então, ou nós avançamos para um outro nível de inteligência, inteligência espiritual, ou nós vamos ficar realmente limitados à inteligência artificial, que vai sugar a nossa capacidade cognitiva. Isso em poucos anos, talvez em uma década ou duas no máximo. sim. Não que também seja ruim a inteligência artificial em si, né? Não, não é? Mas talvez uma forma saudável de utilizá-la, né? Tem sempre aquela fronteira ali, né? Exatamente, exatamente. Existe uma, assim, entender que ela também é um instrumento dentro da consciência, entende? Ela não é algo superior a nós, Sim. ela é um instrumento dentro da nossa consciência. E agora, isso sim é uma questão a ser É, e trabalhada. não tem nem como ser, né? Porque foi criado também por nós, né? Sim, Como é que ela vai ser superior se ela foi criada também por nós, né? exato. Tem um Ela, neurocientista que diz que não é nem inteligência e nem artificial, né? exatamente. É somente uma combinação algorítmica de dados. É, aí essa parte da meditação é que começou realmente a dar uma condução, né? Porque eu queria aprender a meditar, eu simplesmente ficava ali sentado e sentia necessidade de algo mais. E tinham essas questões, né, que vinham, tipo, o que que eu vou fazer, né? O que que é a vida? O que que eu estou fazendo aqui? As questões básicas, né? E aí, para Sim. poder suprir esses questionamentos, eu comecei a buscar algo na filosofia, né? Nesse período eu já tinha acabado de entrar na faculdade, tinha acesso a muitos livros, principalmente da área de filosofia, filosofia ocidental, né? E, e aí me deparei com Heidegger, com Sartre, que eram filósofos que falavam sobre a existência, né? Filósofos existencialistas. E aí pronto, falei, bom, é aqui. Encontrei a ilha, né, que eu precisava, entender a existência. Só que foi ao contrário, né? Que lá me deixou mais vazio ainda, entende? Isso que eu ia te falar, eu ia te perguntar isso. E aí, você encontrou isso aí que você estava buscando? Já Nada. encontrou? Foi para um lugar mais longe ainda, né? Só que aí, Pois é. esse meio de buscas, né, cara? Falei, bom, se eu estou procurando entender quem eu sou, isso deve estar em alguma base de conhecimento que fale sobre a consciência. Esses caras não estão falando sobre a consciência, eles estão falando ou é sobre a questão existencial, sobre um ente, sobre estrutura da realidade, mas é a consciência. O que que é a consciência? Porque aos poucos eu fui entendendo que não era somente assim, ah, quem eu sou? Ah, eu sou o Jaya. Não, tem questões mais profundas. E aí foi quando realmente eu falei, bom, eu tenho que entender um pouco mais o que que é o budismo, né? Porque a referência que eu tinha era budismo, não tinha outras referências. E aí eu começo a buscar. Aí nisso, referências dos Upanishads, referências dos Vedas, referências do hinduísmo, a coisa vai se abrindo, né? E Sim. aí, bom, todos eles estão falando de yoga, todos eles estão falando de Bhagavad Gita, todos eles estão falando de autoconhecimento, então, onde está esse conhecimento? Então foi ali que comecei a me enveredar na parte, saindo da meditação para uma base filosófica, e aí tinha a necessidade prática da meditação. Só que para ajudar a mente a ficar mais calma, fui entendendo a necessidade de você ter um sistema. Então, o sistema mais próximo disso é o Astanga, né? Astanga, 8 estágios, 8 degraus de desenvolvimento para chegar ali em um dos degraus, que é a meditação. E aí que eu começo a É, praticar yoga. sim, tem gente que confunde, né? Ashtanga hoje em dia as pessoas conhecem mais como aquele tipo de yoga que é com aquela sequência, mas esse Ashtanga que você está falando é desses 8 passos do yoga, né? Exato. O Astanga Yoga de Patanjali, né? Ou também o Sim, Astanga Yoga de Kapila, que é o Astanga Yoga clássico. Então, aí tem toda a base de conhecimento prático do yoga está nesse trabalho, né? Yoga Sutra entendi. de Patanjali. Aí você,
Aí você foi se ligando mais aí a esse conhecimento do yoga e talvez também saindo um pouco do budismo, indo um pouco para o hinduísmo, ou eu estou errado, assim? Sim, eu comecei nesse É, processo de mudança, eu comecei a estudar mais o budismo no início, para entender a sim. meditação. Só que Não, eu te pergunto porque você foi parar num templo Hare Krishna, né? sim, sim. De Hum. budista virei Hare Krishna por um período. Mas o que Por um período acontece? de 10 anos, né? Ou não? Foi. Só monge foram 10 10 anos. anos. Ah, tá. Um monge de 2000 a 2010, praticamente. Sim, Mas o mais interessante disso, né, é que o yoga buscou, na verdade, eu, através do yoga, estava buscando entender qual o sentido real da vida, né? E geralmente a gente pensa que o sentido tem que estar em alguma religião, ou em alguma instituição, ou em algum conceito científico, ou base filosófica. Não, está tudo dentro de nós, né? Então, mesmo esse processo todo, isso é explicado em várias escrituras também, escrituras antigas, né? Que você, nesse processo de busca, você vai estar, na verdade, não buscando Deus, né? Você não vai estar buscando uma religião. Na verdade, você está em busca de você mesmo, de entender as suas partes, entender as suas estruturas que não afloraram ainda, né? Aquilo que faz parte de você, que é você, mas que está encoberto por diferentes conceitos, crenças, padrões sim. cognitivos, né? E relacionado a isso, tem uma coisa que, desde aquela época de tantos anos aí que você está falando até hoje, que não mudou, né? Que é o caminho do yoga, que é um caminho que facilita nesse processo, certo? Sem dúvida, sem dúvida. O yoga, para mim, ele foi assim, diria o caminho, né? Ele foi o próprio processo. O Ah, caminho, a caminhada, né? E o curtir a caminhada desse caminho, sabe? Uma integração de tudo isso. Porque quando a gente pensa em yoga também, no meu caso, e eu acho que você também, que você de uma forma ou de outra você se formou no VVY, né? exato. A gente Hashtag pensa, sou VVY. é, a gente pensa o yoga não desse yoga de vitrine, né? Esse yoga de rede social. A gente está falando do yoga onde você vai se estabelecer numa relação profunda com você mesmo, né? Assim como meditação, eu costumo dizer que meditação é uma prática na qual você desenvolve relacionamento com a sua própria consciência. É uma experiência com a sua própria consciência, entende? Muito Então, boa essa definição. Eu ia até te perguntar sobre isso, sobre a definição de meditação. E essa é muito boa. Eu já tinha ouvido isso em algum vídeo seu, de um curso que você estava dando algumas aulas ah, durante a semana, à noite, né? E achei essa definição aí muito, muito boa. é, porque voltando lá em 2000, aliás, 1995, basicamente, né? Há 30 anos, o que eu estava buscando naquela época era o que eu estou hoje entendendo como meditação, que está nessa definição. É uma relação com a própria consciência, né? E assim, a grande dificuldade que nós temos hoje no mundo, em termos de poder parar, entender as emoções que nós temos, né? Entender os desafios da vida, entender o porquê determinadas situações ocorrem com alguns e com outros não, entender essa estrutura que nós conhecemos como um eu, né? Quem é esse eu? Isso tudo Sim, está moldado por padrões de consciência. E por sim, determinados padrões de consciência, nós vamos ter, de um lado, ditadores, de outro lado, santos, né? De um lado, você vai ter pessoas gananciosas correndo atrás de poder e dinheiro, do outro lado, você vai ter pessoas totalmente perdidas e buscando simplesmente sobreviver através de armas e sim. violência, É. E entende? até o próprio corpo, né? O corpo, assim, parece muito que, eu sou esse corpo aqui. E ainda, na verdade, o eu tá por trás ainda disso, né? Exatamente. Agora, a questão do corpo é interessante, até do ego, né? Porque nada disso são elementos a serem deixados de lado, abandonados, né? Dentro da filosofia, vamos dizer, uma filosofia mais
holística, uma filosofia mais sistêmica, uma filosofia universal, não filosofia presa a alguma doutrina ou alguma escola filosófica específica, mas a filosofia em si ela vai nos mostrar que a consciência, se ela é tudo, isso hoje é respaldado inclusive pela neurociência, mas principalmente pela física quântica, por algumas áreas da física quântica que estudam a consciência. A consciência é o que fundamenta tudo. Não existe, por exemplo, um processo neural ou um processo cerebral criando a consciência. A consciência não é o fruto da, vamos dizer, da combinação de determinados neurônios, entende? Sim, É o contrário, a consciência que é o fundamento da qual, inclusive, manifesta-se uma sim. estrutura fisiológica que é o cérebro. Então, É isso que eu ia te perguntar, essa questão, o que vem assim, o que vem primeiro, né? Porque o, o ateísta, né? Ele acredita que o cérebro, com todas as interações, essa sincronia cerebral, o cérebro trabalhando, né, da forma parece perfeita que ele trabalha, cria essa nossa consciência, né? E é aí uma- essa é a pergunta que eu já ia te fazer. Na verdade, o que eu venho aprendendo assim com você é que é exatamente o oposto, né? sim. É, porque todo o prisma que tem a ciência desde o século XVII, XVIII, ela é uma percepção da realidade totalmente fisicalista, de que nós estamos dentro da realidade, ou de que nós estamos dentro de um mundo, né? E que esse mundo, na verdade, é algo que existe lá fora. Então, nós estamos dentro de um mundo e esse mundo está lá fora. Você entende? Sim, Ou seja, existe uma dualidade presente nessa percepção, e isso é o que sustenta boa parte da física e da ciência contemporânea, né? Que você tem uma realidade aqui, essa realidade ela é finita porque você nasce, envelhece e morre, né? E ao morrer, você finda no corpo toda a sua existência. Só que desde as tradições ancestrais ali da Índia, e quando eu falo de Índia também, a gente só tem um ponto de referência, né? Porque nos estudos que eu tenho feito nos últimos anos, a Índia é somente um palco onde se desenvolveu uma grande cultura, a cultura védica, e o yoga ele foi um elemento diríamos assim, central no processo dessa cultura védica, de 5.000 a 3.000 anos atrás. Só que o yoga ele é anterior ainda à própria civilização védica. O yoga remonta a mais de 10.000 anos, né? Então, a gente fala justamente desses elementos remotos de uma cultura porque muito. dizem que tem, porque dizem que tem 5.000 anos e não 10. Isso, a própria cultura védica, ela vai se desenvolver em torno ali dos 4.800, não é, antes de Cristo, até por volta de, aliás, por volta de ano 3.000, 2.800 mais ou menos, até o ano 500 antes de Cristo. É o apogeu da civilização védica. Então, muitas vezes se Sim, fala de que você tem ali uma, vamos dizer assim, uma civilização, né, ou uma cultura védica, isso está na maior parte dos tratados e livros religiosos, de que a cultura védica tem 5.000 anos. Mas, na verdade, o apogeu dela não tem esse período todo. Ele é muito mais recente. E que muitas escrituras, inclusive ditas terem sido escritas lá no passado, não, elas foram escritas no máximo em 2.500 anos, 2.800 anos, né? Então a gente está falando por volta de 1.800 antes de Cristo, algo em torno disso, ou até de 800 antes de Cristo, sim, entende? Então tem um lapso ali que, se a gente tem uma perspectiva religiosa, ela te dá uma visão um pouco fora da realidade. Se você vai pela física, ou melhor, pelo estudo acadêmico, ele te dá uma outra perspectiva que também é fora da realidade. Ambas estão sim, fora da realidade. Por um lado, você tem uma visão muito racionalista, que precisa de dados, precisa de embasamento empírico, e por outro lado, você tem uma visão muito mais sentimental, né? E é uma é, disputa onde, a minha religião é mais antiga. Os judeus falam isso.
né? No judaísmo é a religião mais antiga. É, Entendi. Então você tem que buscar esse conhecimento com seu próprio olhar, seu próprio filtro da realidade, né? sua própria experiência. Você tem que ter Experiência. bases, né? Segundo o que eu apresento assim nos estudos, você tem que ter uma base filosófica, uma base de estudo, você tem que estudar artigos acadêmicos, ver o que os pensadores, os pesquisadores daquela área que você está procurando estão falando a respeito. Mas, ao mesmo tempo, buscar também respaldo nas tradições ancestrais, o que essas escrituras mostravam. Entendi. E Você aí, faz esse direcionamento que você está me falando agora na sua mentoria? sim, sim. Tem essa mentoria, mentoria orientada às potencialidades cognitivas, que ela é mais voltada ao processo de autodescoberta, né? Autoconhecimento, Sim, levando para um processo de autoconsciência, ajudar a pessoa a ter autoconsciência de quem ela realmente é, fora desse sim, jogo que a gente joga, né? O jogo de ego, o jogo de interesse, jogo de, às vezes, fazer parte de uma peça de um jogo maior, que é o que move as sim. sociedades, move todo esse processo que a gente tem bastante descrito num documentário chamado Matrix, né? Uhum. Mas eu ia até falar isso mesmo já, essa questão de você estar falando bastante aí, cara. Primeiro ponto também é que é muito interessante que eu estou fazendo esse projeto para outras pessoas, né? Para expandir, né, o yoga, esse conhecimento aí que ajuda demais, né? Me ajudou muito. Mas ao mesmo tempo eu estou aqui tendo já uma grande aula com você e estou ouvindo coisas que eu sinto que eu estava precisando ouvir, né? Entrar em contato com isso de novo. Sempre E aí bom. queria te agradecer, inclusive queria te agradecer porque a outra reunião foi bem mais curta e essa aqui já está bem mais longa. Te agradecer pela disponibilidade mesmo. E outra coisa que eu ia falar é que dá para sentir que você é um cara que tem um prazer em ensinar essas coisas, sabe? Sim, Dá para sentir mesmo isso em você, você falando aí sobre esse conhecimento e faz parte do seu propósito, talvez. sim. A gente tem que ter sempre uma base para nos motivar na vida, né? E se você encontra aquilo que te dá prazer, e isso que te dá prazer fundamentalmente é a mesma coisa que também dá prazer e benefício para outro, você encontrou mina de ouro na sua vida. Entende? Aham, Do tipo, você gosta de artes marciais, você gosta de yoga, né? Você tem o seu trabalho sendo direcionado nessa área. E você não faz isso por outro objetivo, a não ser também, principalmente, o seu prazer, satisfação que você tem, né, de repente ver aí os benefícios do seu aluno, de como que ele fica feliz, você vê o resultado, né? Ou sim, se você, de repente, dentro de um treino de artes marciais ou de qualquer outra atividade física, você sente uma capacidade de superação daquele Christopher de poucos instantes atrás, ou de ontem, ou do mês passado, ou de uma vida passada, né? sim. Então, acho que é bem por aí. E eu realmente sinto prazer nisso, porque acho que o maior bem que nós temos é o conhecimento. Então, pois é. Eu acho que eu estou também no momento da minha vida que certas coisas se estabilizaram para eu poder voltar também a me aprofundar mais nos estudos do que eu gosto, do que está relacionado com o que eu faço também, entendeu? Ótimo, muito E aí bom. você dando essa super aula aqui, que eu imaginava falar com você por meia hora, 40 minutos, a gente já prolongou bastante tempo aqui. E assim, já eu tô super tranquilo, né? Tô super tranquilo de tempo, só vou dar aula hoje 8 horas da noite. Mas você fica à vontade aí. Eu tenho mais É, uns 30 é. minutos ainda. Até umas 6:30 tá tranquilo. Então beleza. Mas brigadão mesmo. Tô muito feliz com essa troca aqui, muito boa. Depois eu E vou eu te vou fazer um buscar, convite. é, Em off, eu vou te fazer um convite, já que você está numa fase de estudos. beleza, já tá praticamente aceito esse convite aí. Com certeza. E você também já está convidado a pensar em qualquer coisa, em workshop, algo presencial no estúdio também, vai ser uma honra te receber, né? Pensar em como viabilizar isso, né? Vai ser muito Maravilha. bom. Sem pressa aí, a gente pode pensar em alguma coisa.
Cara, convite aceito já também. Maravilha. Então, vamos lá, né, por esse assunto aí, né? Você estava falando sobre a experiência, já me ajudou a entender isso muito melhor. Com certeza vai ajudar muitas pessoas que vão assistir a esse nosso vídeo, esse podcast. Agora vamos para outra parte muito importante, interessante aí, e polêmica também. Você Legal. falou muito do, você falou muito do eu, do observador, de física quântica, de moléculas, né? E você chegou a falar a palavra Deus, mas aonde, se você disse que não é uma busca por Deus, mas sim uma busca dentro de si, por si mesmo. Onde Deus entra nisso? Boa. Cara, me veio assim uma meditação há uns 2 anos, mais ou menos, atrás. Eu estava na Índia, foi a última ida para a Índia. Foi em 2023. Eu estava lá em Rishikesh, meditando, na beira do Ganges. Ali é uma cidade assim que da Índia eu considero acho uma das cidades mais ocidentais para um ocidental viver. Uma cidade limpa, organizada, não tem tanta buzina, pessoas educadas, tem muitos ocidentais, enfim. Aí eu estava meditando ali e pensando quantas pessoas já haviam pisado naquele mesmo lugar, não só nesse século, mas ao longo de milênios. Muitas pessoas haviam pisado naquele mesmo lugar ali na beira do Ganges, que é bem. Pô, tava viajando, hein, Jaya? Tava viajando, viajando mesmo. Quantas pessoas haviam pisado ali na busca por Deus? Ou pelo menos trazendo dentro de si uma projeção do que seria Deus. Shiva, não é? Ganesha, Parvati, Durga. A Índia tem, para não falar dezenas e centenas, tem milhares de deuses, são 33 milhões, pelo menos, de divindades. Então, quantas pessoas? Fiquei pensando isso, enquanto meditava, ouvi o barulho do Ganges, eu fiquei pensando, quantas pessoas pisaram aqui buscando Deus ou trazendo uma concepção própria do que era Deus. E aí me veio um relâmpago, assim, uma coisa muito rápida, que é aí que eu entro nesse processo, quando eu vejo a meditação como sendo um termo que eu dou para meditação, que é algo sendo dito para você. Meditar. Me para mim. Ditar. Algo é ditado para mim. Algo é ditado internamente para você. É quando você conecta a sua consciência com essa consciência maior, com a supraconsciência. A meditação de que a gente pensa de estar ali quietinho, apenas respirando, mindful. Mindful é assim, é tipo aquela balinha que vendem na saída do parque infantil, sabe? Ali da O creche. que? O mindfulness? O É, mindfulness. é o comecinho, Ah, tá. é o início. Começo. Esse, Exato. esse primeiro contato, né? Vai ajudar, porque você vai começar a entrar em contato com a sua respiração, começar a entrar em contato com esse fluxo energético, ok. Mas a meditação mesmo é quando você entra em um estado de conexão com algo superior a você. E superior que eu quero dizer, superior do ponto de vista físico. Porque esse algo superior a você é você mesmo numa dimensão maior. É a sua consciência que não está encaixotada nessa estrutura física do ego, e nem mesmo na estrutura física Sim, do corpo, mas é a sua conexão com a sua divindade. Então, sim. pensando nisso, né? A meditação é algo que é dito para você enquanto você medita? Algo me é dito? Entende esse jogo de linguagem aí? Sim, eu já tinha ouvido aquela me editar, né? Mas essa de meditar nunca tinha ouvido, não. É, meditar é uma coisa Tá. mais de PNL, né? Você vai se reprogramar, né? É, O meditar é simplesmente você canalizar algo que está além dos seus sentidos, além do seu intelecto, além da sua percepção. É algo que a sua consciência capta no espaço não físico. Então, nesse processo, nesse momento, quando eu pensei nessa questão, todos estiveram aqui buscando Deus. E eu pensei, eu não estou buscando Deus. Eu não estou querendo mais buscar Deus. Eu não vim aqui para buscar Deus. E eu estou aqui, eu quero me desfazer, inclusive, de todas as concepções de Deus que eu trouxe até então.
Naquele momento me veio esse ditar dentro de mim. Algo me foi dito na meditação, que é uma definição de Deus, que é o que você me pergunta sobre Deus. Deus é um conjunto infinito de eus. De eus. Deus. Você adora esse jogo de palavras, né, Jai? É, diz muito, cara. Porque todos nós somos uma parte dele. Isso aí a tradição Vedanta Vaishnava diz, isso aí a tradição Vedanta Dvaita diz. E quando a gente fala de Vedanta, nós estamos falando da filosofia do yoga, que é a filosofia mais refinada, aquela que conseguiu levar a nossa capacidade de pensar mais próxima daquilo que não pode ser pensado, que é a própria consciência. Sim. Bom Inclusive, entendido, bem muitos entendido. aspectos da filosofia Vedanta é utilizado pela física quântica para entender conceitos que são tão abstratos que você tem que ter algum respaldo filosófico para poder sustentar aquela ideia. Aí você consegue equalizar aquilo em equações matemáticas e falar, ah, realmente isso aqui existe. Então, para mim, Deus é Entendi. isso. Deus é um conjunto infinito de eus. Você é um eu. Eu sou outro eu. Infinitos eus formam Deus. Porque assim, nós temos aí a questão da consciência que você tinha dito, né? O corpo, ele é um fenômeno no espaço da consciência. A mente, os pensamentos, as emoções, essa realidade que você está vendo diante de você agora, não somente na tela, mas o espaço em que você está na sua casa, o espaço em que eu estou na minha casa, tudo isso está acontecendo na consciência, incluindo o corpo que está ocupando esse espaço físico. Ele é um fenômeno que está acontecendo em um espaço não físico da consciência. Então, Sim, quando sim, sim. chega nessa perspectiva, isso na verdade foi uma barreira que eu consegui romper há alguns anos também. Difícil, porque algumas doutrinas, se não quase todas as doutrinas, inclusive dos Vedantas, Advaita e Vedanta Vaishnava, apregoam que você não é o corpo, não é? Toda tradição oriental vai falar: você não é o corpo, você não é o ego, você não é a mente. Então, o que que eu sou então, meu Deus? Se você nega o seu corpo, você está negando uma instância vinculativa da sua experiência nessa realidade. Então, eu não sou o corpo. Ok, então você não precisa comer, não precisa dormir, você não tem. Não, mas eu tenho tudo isso. Inclusive, eu tenho desejo sexual, eu tenho um monte de coisa. Então, você é hipócrita. Entende? Então, quer dizer, a equação final é: todo espiritualista que apregoa que não é o corpo é um hipócrita. Porque você está a todo momento alimentando, cuidando, fazendo de tudo pelo corpo, ou pelo ego, ou pela mente. Então, o que é o conceito de Atma no sânscrito? Atma não é a alma. Atma é o ser, não é? E esse ser o que significa? Ele é a mente, ele é o corpo, ele é o conjunto de emoções, ele é o aglomerado de pensamentos. Tudo isso é parte do ser, tudo isso é o Atma, entende? Esse conjunto todo integrado, né? Exatamente. Então, se você é consciência, você não é mais um conceito espiritual, um conceito religioso, uma doutrina, e você entende, eu sou a consciência. Então, se eu sou a consciência, eu sou algo aqui nessa presença, e nessa presença existe algo aqui sendo presenciado por mim. E qual é a primeira instância que nós temos de presença? É o próprio corpo, é a respiração, os pensamentos, uma emoção, os sons que você ouve no espaço, aquilo que você está vendo diante de você, tudo isso é o seu ser. Então você passa a experienciar isto na sua vida, a cada instante, você já está fazendo aquilo que Buda fez durante anos para chegar lá, se iluminar. Então, a ideia de se iluminar, a ideia de se autorrealizar, a ideia de se liberar, ela é muito mais simples e muito mais acessível do que a gente aprendeu na escola. Que a gente aprendeu nas religiões, o que a gente aprendeu nas doutrinas.
e principalmente nas doutrinas orientais ou doutrinas espiritualistas, até na visão kardecista ocidental. É tudo doutrina, e a doutrina, ela é, na verdade, uma lente. Se eu tiro o óculos, eu estou vendo a realidade de um jeito. E para mim faz pouca diferença também. Mas se eu tenho um óculos com uma lente azul, cara, eu vou ficar diferente, vou ficar um cara com óculos de lente azul, e eu vou ver tudo azul. E aí se eu olho para o sol e falo, o sol é azul agora. Não, ele só é azul porque eu estou olhando para aquela realidade e vendo que ela é azul, mas se eu definir categoricamente que tudo agora é azul, eu sou louco. Então, toda visão doutrinária é uma visão para pessoas pouco sãs, né? E São assim pessoas que também. parece que precisam daquilo, né? De certa forma. Exatamente, exatamente. E quando nós falamos dessa questão das potencialidades cognitivas, elas são correspondentes às potencialidades que você tem no yoga, dentro dos tratados antigos, quando falam, por exemplo, de poderes místicos, ou quando falam da própria concepção de liberação, de moksha. Não é moksha, é você se liberar, mas não de você não estar mais aqui. É você estar totalmente integrado no aqui e agora. Tão integrado que o teu ser, ele envolve o seu ego, ele envolve a sua mente, ele envolve o seu corpo, e tudo isso agora é o seu ser. Ele não é mais uma coisinha lá escondida que você tem que, de repente, se ajoelhar no milho para poder chegar lá, ou você vai ter que subir uma montanha até o Everest para poder alcançar aquilo. Aquilo lá está dentro de você. E mais do que isso, aquilo lá é você. Então, ao longo de milênios, o ser humano está buscando ele mesmo, só que fora, buscando em alguma religião, buscando em algum ídolo, buscando em alguma prerrogativa que não é dele, é sempre do outro. E a gente está no momento agora, que é aquilo que eu comentei, né, de uma fronteira, de você deixar de ser o outro e passar a ser você mesmo. O outro é sempre o seu ego. Você mesmo é a consciência assistindo agora o ego, não mais sendo vítima envolvida pelo ego. Muito bom. Por que será que o ser humano faz isso, né? Ele acaba dando tantas pistas erradas nesse caminho de espiritualidade. Acho que por ignorância mesmo, né? Sim. E pode ver que tudo isso causa sofrimento. Uma pessoa busca, às vezes, pela espiritualidade e para sanar o sofrimento, mas acaba gerando mais sofrimento, às vezes. Não que seja ruim É, isso, né? Mas assim, nós temos que entender que hoje a espiritualidade ela não é algo fora de nós, ela já está em nós. E essa espiritualidade ela também não pode ser vista como uma outra forma de religião. É uma religião menos, uma religião mais, como que se diz? Mais integrativa ou uma religião mais não, familiarizada. Me fugiu o termo agora. Enfim, até isso acaba sendo uma falha também. Se a gente pensa na religiosidade como uma outra forma de religiosidade, né? Espiritualidade como uma outra forma de religiosidade. Não. A espiritualidade é ser plenamente quem você é. E é a partir daí que começam a se manifestar essas potencialidades cognitivas. Entende? Então, aquilo que o sim. yoga alcançava, e ele se liberava, ele se tornava iluminado, ou alcançava o samadhi, era simplesmente ele colocar o ego no lugar do ego e deixar agora a sua própria luz de consciência guiar o seu caminho, orientar as suas ações, os seus atos, os seus comportamentos, e não mais ficar se comportando dentro de comportamentos feitos por uma engenharia social, ou por um estilo, ou por uma tendência, porque isso também é enquadrar a nossa personalidade em algoritmos, né? Hoje, as redes sociais fazem isso. Você fica totalmente vulnerável às trends, né? É, é Imagina. verdade. É o ser humano chegando num limite, assim, muito deplorável, né? Em onde ele não tem nem escolha do que ele quer fazer. Ele vai fazer o que a mídia social tá mandando, o que o algoritmo tá mandando, né?
E eu entendi essa relação que você falou com a espiritualidade, como a gente é condicionado também por algoritmos de outros para dentro das nossas próprias ações, né? Muito mais sutis do que os algoritmos de uma rede social. É quando você tenta fazer parte ou se sentir pertencente a um grupo. Ah, tá. Onde está o grupo, para você fazer parte dele, você tem que fazer parte e aceitar determinadas regras, normas, condutas. Sim, É um jogo de algoritmo, sim. literalmente. E principalmente no meio da religião, né? Sim, porque isso foi estudado até pelo próprio Jung, né? Dentro da ideia de arquétipo do inocente. Né? O arquétipo do inocente é uma parte do nosso inconsciente que ele se torna tipo, eu sou incapaz de compreender isso, então eu preciso de alguém que compreenda para mim. E aí eu vou ter um Sim. mestre, vou aceitar um guru, vou aceitar uma pessoa que vai fazer a intermediação entre eu e um Deus que não está dentre esses Deus. É uma outra coisa, é um ídolo, é uma criação da mente humana e falar, essa caixa aqui é Deus, certo? Ou essa coisa que está aqui é Deus. Ah, mas por quê? Porque nós aceitamos que isso é Deus. Se você não aceitar, você não faz parte do time. E você quer, porque você quer pertencer, então você acaba entrando naquele jogo. Sim. Agora, se você chega e para, mas peraí, mas por que que eu estou acreditando em algo que está fora de mim? Por que eu estou delegando para outra a capacidade de entender e experienciar aquilo que já sou e está em mim? Entende? Aí a gente volta para a questão da experiência. A experiência é tudo. E assim, ao longo do tempo, você vai tendo experiência com uma determinada base doutrinária, depois você vai ter experiência com a sua própria vida, você vai ter experiências de perdas na sua vida, você vai ter experiências de conquistas, derrotas. Você chega num momento que você pensa e fala: bom, mas eu tive tantas derrotas e em nenhum desses momentos, aquela minha fé, aquela minha crença sustentou isso. A derrota veio de uma forma ou de outra, a vitória veio de uma forma ou de outra. E aí a gente volta no Bhagavad Gita, quando o Krishna explica que yoga, não é, é justamente esse samatva, é ter uma equanimidade diante derrota e vitória. Você mantém a equanimidade. Isso é yoga. Quer dizer, o yoga não é religião. O yoga é uma experiência direta com a realidade do seu ser, a realidade da sua consciência. Isso é yoga. Eu lembro muito de você usando essa palavra equanimidade no curso. Agora eu ainda estou um pouco em dúvida aqui dessa questão de. Você também falou da palavra fé agora, né? Dessa questão de Deus. Deus, essa definição aí foi muito interessante, né? Infinitos Zeus. Mas e onde entra assim a existência dele? Ela está totalmente integrada. Mas a gente tem também a nossa própria individualidade. Como funciona isso? Sim. Cara, é bastante complexo, tá? É bastante complexo e assim, Por isso que é difícil de entender. é uma visão minha, né? Não é uma doutrina que eu estou estabelecendo, não, mas é a visão como eu, ao longo desses 30 e poucos anos, eu fui lapidando, né? Então, eu estou até trabalhando em um livro, que é um livro que eu tento embasar tudo isso de forma bastante sistemática e filosófica, para tentar estabelecer três instâncias do eu, né? Uma instância que é a consciência, o núcleo de consciência, o verdadeiro eu, que é essa consciência que está totalmente integrada com a supraconsciência, que seria esse conjunto infinito de eus. Tem uma instância vinculativa, que é essa instância temporária de um eu separado, de um ego que está aqui. Só que não é o ego, diríamos, o ego ilusório. É o ego que te dá essa experiência de individualidade dentro da matéria, dentro dessa estrutura holográfica da realidade. Mas esse núcleo de consciência que é anterior, ele já é também um núcleo de consciência individual na totalidade. Imagina uma TV de LED, ou mesmo a tela do computador, se você amplia e mais e mais e mais, o que você vai ver? Pixels, né? Você tem pixels. Então imagine que essa concepção de Deus, um conjunto infinito de eus, é a tela.
Só que essa tela, ela é composta de infinitos pixels. E esse núcleo de consciência é esse um pixel, é o eu. Ele está na totalidade da tela. Só que agora esse núcleo de consciência, ele assume a possibilidade de experienciar uma realidade dele. É quando ele entende a potencialidade cognitiva dele de manifestar o divino. E aí ele cria essa realidade. Essa realidade é criada como? Através de um processo do lado de lá, que é visto do lado de cá como nascimento. É quando esse ser individual, identificado por um ego, nasce aqui. Só que do Mas o lado que de lá, seria o lado de lá? O lado espiritual? o lado de lá é o absoluto, é onde você está como consciência pura. E que não Assim, é, na verdade, o lado de lá, na verdade, é onde a gente está olhando para lá daqui. Então, daqui a gente vê tudo matéria, sim, físico. Mas não existe fisicalidade, não existe matéria, tudo é energia, só que é uma energia mais densa, numa vibração mais densa. Quando sim. você reduz essa vibração e aumenta o nível de frequência, a sua consciência sai dessa faixa de frequência densa e começa a acessar uma faixa de frequência mais sutil, mais etérea, mais espírito. Quando você chega nesse nível, é correspondente aos conceitos de Turiya, conceito de Samadhi, é quando a sua consciência, ela percebe essa diferença entre uma consciência que está limitada por tempo e espaço, e que justamente no centro desse tempo e espaço tem uma entidade ali do ego, ela percebe essa dimensão, essa instância, mas ela já se reconhece como sendo a consciência que está lá. Mas não é um lá de espaço, é simplesmente uma perspectiva que nós não temos daqui do campo físico, a matéria, porque a gente está olhando a partir do corpo e pensando algo através da mente. Mas tanto o corpo como a mente são fenômenos que estão acontecendo na consciência. Esse lado de lá é onde a consciência é simplesmente consciência. Então, como que a gente tem que entender isso? Nós sempre somos consciência. Em determinado momento, a gente se identifica com o ego, se identifica com essa personalidade e age no campo de atividades como sendo algo separado daquela consciência. Entende? Uhum. Então, a partir dessa perspectiva, você tem o núcleo de consciência, que é a própria consciência integrada na fonte, no princípio universal, no absoluto, como Mas isso entra no conceito de outra dimensão ou a dimensão seria a mesma? são distintas de dimensões, são várias dimensões, Ah, tá. entende? Aí a gente já está falando de outras questões também da física quântica e algumas linhas da espiritualidade contemporânea fala disso, né? Sim. Mas as dimensões seriam níveis de consciência, sabe? Assim como cada chakra do seu corpo, ele estabelece um nível de consciência, cada chakra é uma dimensão. Cada órgão, energeticamente, está atuando em uma dimensão específica, ainda dessa estrutura psicoenergética nossa, do corpo físico e da nossa mente em termos de energia, certo? Sim. Então, além dessas duas instâncias, o núcleo de consciência e essa consciência local, que está ali posicionada como ego, você vai ter agora uma outra consciência que é o campo de energia consciente, que é a realidade. É onde você olha para um objeto, aquele objeto não existe e de repente ele passa a existir. Igual esse copo, está existindo só pela metade, né? É. É o que a física quântica vem estudado, né? Exatamente, Tá. exatamente. Agora, o que causa isto? É a própria consciência. O que faz um objeto que está ali como Mas puramente qual consciência você está falando? da sua, é a A sua do consciência. observador, daquele que está observando. No caso, quem está observando, lembra que tem o núcleo de consciência, existe a consciência vinculativa, que vai ser o ego. Quem está observando é o ego. Mas ele, na verdade, é apenas um ponto de referência, ele é é um eu local. Quem está observando através do ego é a supraconsciência, essa consciência que penetra o ego e vê através dos olhos.
essa superconsciência, ela é individual ou ela é É individual. Deus? É individual, tá. Ok. Ela é um Eu vou pixel, precisar ouvir essas coisas de novo, Jai, porque ela é um aprofundou bastante pixel. já. Lembra que eu falei do pixel? Sim, Só que ele é um pixel, só que ele só pode ser identificado como um pixel na tela. A tela é o absoluto. Só que nesse absoluto, que é, vamos aí dizer, Deus, ele é Deus, que é um conjunto de eus, é um conjunto de pixels, certo? Então, em certo sentido, nós somos essa consciência absoluta, diminuta ou reduzida para a capacidade que aquele pixel tem de abrir uma lente e ver essa realidade. sim, Isso é a consciência. Então, essa consciência vê essa realidade através desse eu local, que é o eu que está aqui no campo físico agora, como ego. Mas não estou falando de ego no ego limitado, ego da psicologia. Estamos falando do ego de um eu referencial em um local, em um espaço local, sim. tá? A partir dali, o que você observa no seu campo, você está observando um campo de energia consciente. Aqui atrás de mim não existe nada, porque eu não estou vendo. A partir do momento que eu olho, o que era onda, apenas potencialidades, se torna partícula, segundo a física quântica, e aquilo então se colapsa como um objeto. A partir do momento que eu deixo de olhar, ele novamente se colapsa e se torna onda. Agora, o que está criando essa possibilidade, a física tenta estudar isso pela ótica da matéria ou das partículas atômicas, nunca vai chegar numa resposta. O que está causando isso, de manifestar a energia como matéria e manifestar a energia como potencial, é a consciência. Muito Entende? bom. Sim. A entrevista virou Eu, um nó na cabeça, né? eu vejo você como uma pessoa que tem uma. Não sei nem dizer se não sei nem se a palavra fé entra, porque é uma coisa assim, talvez uma fé inabalável e não é nem de acreditar em Deus, mas de você transparece em você que você sabe que ele existe, né? É, Enfim, essa questão da fé, né, a gente volta no ponto da experiência. Eu sou muito, acho que eu sou muito experimental, né? Eu gosto de experimentar. Mas é assim, bem yogi mesmo, né? é, na minha experiência e naquilo que eu pude compreender dessa questão da fé, até tendo um pouco de base no próprio sânscrito, né, que é cheia da palavra Shraddha, e a Shraddha, ela é, na verdade, uma convicção, ela é, na verdade, nem uma convicção, ela é uma constatação interna de algo. É quando você constata internamente que tem algo aqui. Não é que tem algo ali, ou algum espírito, ou alguma divindade. Não, tem algo aí, aqui. Né? A fé, nesse sentido, ela é algo que você vai constatando que aquilo que é maior que você está sempre em você. Entendi. Aquilo que é maior que você é essa consciência que você é quando ela sai dessa cápsula diminuta que é o ego. Então, muitas vezes, a concepção de fé é dada a partir do ego. O ego tem que ter fé em algo. E o ego, ele nunca consegue ter fé nele mesmo. É tipo olhar para o espelho e se dar de conta, se dar de cara com a medusa. Para o ego é mais ou menos assim. Ele olha para o espelho, eu não posso acreditar em mim. Eu tenho que acreditar em outra coisa. Mas é a fé que vem de fora, é a fé que é baseada em doutrina, é a fé baseada numa história, né? Que, olha, você já tem séculos dessa doutrina estabelecida. Então, é mais fácil você aceitar e se adequar a essa fé. Não, isso não é fé, Entendi. a fé verdadeira. A fé verdadeira é aquilo que você vai constatando. Bom, peraí. Se essa doutrina está falando que isso aqui é uma experiência com o divino, eu tenho que experienciar
para ver se eu encontro isso que eles chamam de divino. E se eu encontrar isso que eles chamam de divino, como que é a minha experiência com esse divino que eu estou buscando fora de mim? Entende? Sim. Aí nós temos que ser muito Entendi. Essa sinceros, palavra é boa, né? A palavra constatar, né? constatar, exatamente. Porque você vai constatar tudo em você mesmo. A fé não é algo que você constata que alguém vai dizer, olha, você é uma pessoa de fé. Você tem muita fé em Deus. Não, é uma coisa que você vai constatar em você. É quando você sabe, cara, eu tô a 1 centímetro de repente morrer, perder a minha vida. E por alguma coisa, é um relance, é um flash que passa na sua frente e você não faz aquilo. Aí você se dá conta, caramba, foi por pouco. Ou alguma outra situação, depois que aconteceu, você olha a trajetória e fala, caramba, olha que mudança que aconteceu na minha vida só porque eu tomei essa decisão. Ou até nesse momento, a prática que nós fizemos agora há pouco, se você começa a se dar conta de que esse corpo, ele é você como energia sua que está sendo manifesta, e mesmo que você não saiba dessa estrutura de energia organizada, né, que a vida é a energia organizada, como já dizia o Schrödinger, né, que é um dos maiores nomes da física quântica no século XX, ali no início da física quântica, você entende, cara, o que está funcionando em mim que faz os meus órgãos trabalharem perfeitamente? Coração bater, né, as células trocarem informações, trocarem ar vital. Cada órgão está fazendo sua parte, cada tecido celular sabe qual é a função que aquela célula tem. A célula do fígado sabe que ela é diferente da função que tem a célula do pâncreas, do estômago, do intestino. É muito perfeito isso. Isso aqui no yoga é chamado de Ishvara, né? Que Ishvara, na verdade, significa a supra-inteligência. A inteligência que está mantendo tudo em perfeito controle, mas não é um controle de submissão, é um controle de coerência, de equilíbrio e coerência. Então, quando você passa a perceber e constatar que, cara, tudo na minha vida está em coerência perfeita. Por mais que eu tente fazer coisas erradas, no final as coisas dão certas. E por mais que eu tente fazer as coisas certas, vem coisas erradas que é para eu aprender algo. É uma didática, é uma pedagogia perfeita. E eu não vou acreditar ou confiar ou ter expectativas naquilo que eu não constato em mim mesmo. Então, quando você passa a constatar em você mesmo que existe algo maior que você e que não é outra coisa senão você mesmo em uma dimensão extrapolada desse diminuto ego, você percebe que tudo que existe já é esse Deus. Só existe Deus. Então, se só existe Ele, você não precisa nem ter fé nele. A fé no sentido, onde Ele está? O que que eu preciso fazer para Ele? Como que eu preciso adorá-lo? Como que eu preciso reverenciá-lo ou orar para Ele? Não. Como que eu vou experienciá-lo? Certo? Porque Deus, nesse caso, é experiência também. Entende? Então, é constatar, é constatar esse divino, esse Deus na sua experiência. Tudo é experiência e tudo é Deus. E tudo está na consciência. Tanto a experiência quanto Deus, assim como o universo, está na sua consciência. Então, a única coisa que você tem que fazer para alcançar essa fé, esse conceito de fé, né, que a tradição antiga do yoga traz, é na experiência. Você vai tendo experiências e você vai constatando que existe uma, não seria uma continuidade, mas é sempre uma constatação de diferentes perspectivas daquele mesmo objeto. Que objeto é esse? A consciência absoluta, a supraconsciência, ou Deus. Entende? Sim. Então cabe ao indivíduo buscar encontrar formas de constatar isso, né? Sim. Aí você vai ter o yoga, você vai ter a meditação, você vai ter diferentes tradições, né?
em certo sentido, até talvez assim, para muitos, o melhor caminho é até mesmo o xamanismo. Não importa qual é o instrumento que você vai utilizar, mas tem que ser um instrumento que seja preciso em te dar uma experiência direta dessa consciência que você é. Entende? É Deus, esse aspecto de Deus que a gente pensa, é um aspecto de Deus que vai se revelar para você. Mas é uma coisa só, é uma consciência só. Mas para um hindu vai se revelar de uma forma dentro da configuração hindu. Para um budista vai se revelar da forma que configura a mente de um budista. Mas lembra, todas essas configurações são configurações algorítmicas para você pertencer a alguma estrutura. Uhum. Quando você sai de tudo isso, quando você cruza aquela fronteira do ego, é quando você pensa, eu não preciso mais de nenhuma estrutura pré-moldada, onde o que existe dentro são forças, às vezes de interesse, às vezes até de mão de obra, tem muitas religiões que precisam de mão de obra para que elas se sustentem. Então, são forças de interesses que se comunicam através de algoritmos. E eu vou ser apenas mais uma pecinha para ficar nesse jogo de algoritmos. Quando você sai dessa estrutura, quando você cruza essa fronteira do ego, você se torna um novo humano. O novo humano, o que que seria? Esse novo humano é você usar toda a sua potencialidade cognitiva, toda a sua capacidade de experienciar aquilo que estamos a todo instante experienciando. Mas nós não vemos e não entendemos que estamos experienciando Deus a cada instante, porque todas as instituições, todas as tradições que assumiram o nome de religião para nos ensinar o que era Deus, na verdade, nos afastaram de Deus. É polêmico isso. Depois, se quiser cortar, você corta. Mas o que as religiões fizeram foi: olha, você está desligado de Deus, agora você precisa se religar. Essa ideia de religião ser religar é mal furada, não existe isso. É. Se ela está querendo te religar, é porque em algum momento ela já disse: você está desligado. Então agora você tem que se religar. Isso é religião. O yoga é: você está em unicidade com o absoluto. Você só precisa constatar isto. E aí vem Shraddha, a fé. E aí a falha que existe no yoga, assim, até hoje, né, e é muito comum, principalmente no Ocidente, quando as pessoas buscam yoga e buscam yoga, ah, mas de que linha é? De qual tradição é? Né? Que estilo é? É sempre assim uma conexão que vai te levar para alguma tradição religiosa. No final, a pessoa menos espera, ela está cheia de quadros de divindades em casa, acendendo incenso para Ganesha, para não sei o que, entende? É, Eu não queria uma religião, eu só queria ficar livre das religiões, mas aí o yoga se tornou uma religião para ela. é assim mesmo. Inclusive no VVY, essa parte eu acho que você não pegou porque é recente, né? Esses módulos é da turma que vem aí depois de 2023. A gente faz alguns estudos também históricos para ver como que existe uma divergência entre o yoga dos primeiros yogis que viviam na floresta para os yogis que se desenvolvem dentro dos ashrams, dentro das estruturas já lideradas por sacerdotes, por brahmanes, entende? E esse é o yoga, vamos dizer, o yoga já empacotado, né? O yoga que vem totalmente formatado para um tipo de público. Quando, na verdade, o yoga que existia lá antes dessas civilizações que moldaram o yoga dentro de determinadas normas, é o yoga original, o yoga ali dos yogis que não tinha outra conexão a não ser com a natureza. E Era ali naquele... floresta ou montanhas, né? Exatamente. E ali o que tinha? Uma conexão total com o divino na natureza. Essa unicidade estava estabelecida ali. E aí, esse período, né, é um período onde você encontra yoga com diferentes nomes em todo o planeta, não só na Índia, não só na região ali da Ásia Oriental. Você tinha isso nos Himalaias,
do lado da China, no Tibete, você tinha isso na Mongólia, você tinha isso na região eh, ah, das Américas, você tinha isso na Sibéria, você tinha yogis no planeta inteiro, em diferentes lugares, né? Até na região ali, que seria hoje a Noruega, depois surgiram os vikings, né? Todas essas tradições antigas, e que ali eles comungavam de uma mesma ideia, de um mesmo conceito, de um mesmo estado de consciência, de união com o divino, através da natureza. Isso quem fala, inclusive, é o Mircea Eliade, que foi um dos maiores estudiosos das religiões e da mitologia, né? Ele diz que o yoga, ele não usa essas palavras, né? Mas ele vai colocar que essas tradições milenares que surgem, ou que dariam origem no yoga, têm suas raízes lá no xamanismo, tradições xamânicas. E aí, quando você pega para estudar a história humana não acadêmica, ou a história através da arqueologia não convencional, você vai ver que a humanidade tem milhões de anos. Então, existiram etapas evolutivas da humanidade que fizeram com que, em determinado momento, um grande flash de consciência tomasse conta de boa parte da humanidade e passassem, a partir dali, ter uma outra consciência sobre a realidade. É ali que surge o yoga, entende? E muitos deles, como eu disse, estavam conectados totalmente com a natureza. Era um tipo um proto-xamanismo. Que a gente pode pensar num proto-xamanismo é o mesmo proto-yogismo, que naquela época eram os rishis, sábios, entende? Então o Mircea Eliade ele mostra isso nesse trabalho dele, são 2 volumes, se eu não me engano, História das Religiões, se eu não me engano. Tem esses livros lá em São Paulo. É fantástico. Se você quiser entender a história e a cultura, né, das tradições milenares, entende? Então, assim, o que que esses xamãs faziam? O que que É o esses yoga, rishis... yoga raiz, né? Yoga raiz, exatamente. E ali não tinha religião. Quando se fala de Dharma, e também tem essa concepção equivocada de Dharma como sendo religiosidade, não, é falso. É falso isso aí. Dharma é a sua conexão com o divino, a sua conexão com o todo, a sua potência no ato de presença. Esse momento é pleno. Eu preencho esse momento com toda a minha plenitude, com toda a minha potência, através dos atos que eu estou executando a cada instante, cada fração de segundo, com toda a minha potência, em presença. Isso é Dharma. E nesse passado remoto, eles viviam o Dharma, eles não viviam religiosidade, eles viviam o Dharma. E ali não tinha diferença entre religião e espiritualidade. Tudo era integrado. A religião surge por volta ali dos 4.000 antes de Cristo. Sumérios, antiga Mesopotâmia, na própria Índia também, na antiga Índia, da civilização védica. Ali começa a configurar a religião como uma estrutura de troca de informações algorítmicas. Quer fazer aquela meditação final? Quer falar mais alguma coisa? Pode ser, podemos fazer uma meditação. Se você acabou as perguntas aí, a gente faz a meditação. Sim, sim, já finalizei. Vamos lá então. Vamos nessa. Legal, então você tinha me pedido ali em off para fazer alguma prática, né? Uma experiência. Acho que o ponto era justamente esse, de termos uma experiência. Então eu queria propor a vocês de termos uma experiência com a respiração, certo? Eu tenho ali um programa, né? Um programa de meditação e mindful de 10 semanas. E esse programa ele tem ali, a cada semana nós desenvolvemos uma etapa desse protocolo de desenvolvimento de habilidades na prática meditativa. As 2 primeiras semanas são basicamente respiratórias, trabalhando a parte respiratória para ganhar essa autonomia na relação consciente com a própria respiração, vendo a respiração também como uma experiência que está acontecendo em você, certo?
Então a gente usa técnicas do yoga, pranayamas, mas com esse direcionamento para a experiência meditativa. Algo bem simples, tá bom? Para não ficar muito complicado. Eu vou pedir então para que vocês fechem os olhos por alguns instantes. Faça uma inalação bem longa e suave. Sinta encher bem os seus pulmões de ar. Solte todo o ar lentamente e sem pressa. Quando sentir os pulmões totalmente vazios, você pode voltar a inspirar lentamente e solte o ar de forma ainda mais lenta do que a primeira vez. Tente soltar o ar como se não existisse nenhum momento posterior, somente o momento do agora em que você exala, até sentir os pulmões totalmente vazios. E então volte a inspirar pela terceira vez. E nesta inspiração você sente que seus pulmões estão com uma capacidade maior, para um maior volume de ar inalado. Sinta esse movimento de forma amorosa, receptiva. Solte o ar novamente, de forma lenta, suave e longa, sem qualquer pressa. E então, ao sentir os pulmões vazios, você simplesmente relaxa. Não se preocupe mais com o fluxo respiratório lento, longo e profundo. Você vai apenas estar consciente da sua respiração. Sinta que ela flui de forma lenta, suave. Ao mesmo tempo, sinta o seu corpo, a roupa que toca a sua pele. Sinta os sons que estão presentes no seu ambiente. Sinta a temperatura. Sinta a presença de um pensamento, de uma emoção que está passando por você como uma nuvem passa no céu. Sinta a ponta dos seus dedos das mãos, onde elas tocam nesse momento. E enquanto você respira, sinta que a sua respiração percorre todo o seu corpo, cada parte, cada célula, cada órgão. Todo o seu corpo está integrado à respiração. Insista nessa sensação. Todo o seu corpo está integrado à sua respiração. E então você desloca. Você não tem mais um ponto de referência em seu corpo e nem mesmo em sua respiração. Você apenas sente e percebe o seu corpo como energia. Uma energia que flui a partir da energia de sua respiração consciente. Todas as sensações são apenas pulsos de energia que você capta de sua própria presença neste espaço. E de pulsos de energia que você
lança, emite, emana para este espaço. E nesse processo de receber e emanar, passe a emanar amor, perdão, luz, compaixão, compreensão, expansão, alegria, felicidade, plenitude. Você começa a emanar a energia do seu corpo e a energia de todo o espaço, a toda a sua realidade, aquilo que você está vibrando e emanando de forma consciente, através de sua respiração e a partir do seu corpo. Muito bem. Inale profundo. Exale. E retornamos. Só para termos essa experiência em alguns minutos. Vocês poderão aí assistir ou retornar esse momento, rever o podcast e expandir esse tempo que nós fizemos aí de 4 minutos, 5 minutos, para mais tempo.